Bem-vindos a mais um vídeo. Toda virada de mês temos novos na estante por aqui, temos um book haul de livros novos que chegaram para cá e que eu compartilho com vocês. Então estamos entrando no mês de outubro, hoje, inclusive dia 1º, e vou mostrar para vocês tudo que chegou por aqui no mês de setembro. Temos alguns recebidos de editoras, presentes, enfim, vou compartilhar aqui tudo com vocês. Vou começar pelos recebidos de editoras e chegou muita coisa legal aqui. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a HQ de Don Quixote de la Mancha, que é da editora Nova Fronteira, que é uma parceira, né, aqui do canal. Olha o tamanho, né, dessa HQ, ela é imensa. E ela tem um desenho, assim, muito bonito. É uma adaptação, né, claro, e é uma adaptação do texto total, pelo que eu verifiquei aqui, não só de uma parte, né, porque Don Quixote tem duas partes. Mas enfim, tem até umas ilustrações coloridas aqui, eu achei bem legal. E é ótimo para acompanhar, né? Eu gosto bastante de acompanhar leituras com HQ, seja para ter essa questão mais visual, né, da obra, claro, depois de ler o texto, majoritariamente, inclusive no final da leitura mesmo, só para ter essa outra visão. Então fica aí a dica, até porque tem a questão do imaginário, né? Você cria na sua cabeça os personagens com uma visão específica, com as suas características, com aquilo que o autor te passa, e depois você vai atrás daquilo que outras pessoas pensaram, outras pessoas imaginaram. Mas, de qualquer forma, fica a indicação, porque ficou realmente uma HQ bem legal, foi um lançamento recente, deixa eu ver se eu consigo folhear um pouco aqui pra vocês, porque ela é bem grandona, né? Mas enfim, foi um lançamento recente, né, da editora Nova Fronteira, e uma ótima pedida aí para os fãs de Don Quixote de la Mancha, provavelmente o livro mais importante da literatura espanhola. Recebi também aqui da Zahar, que é um selo da Cia das Letras, né, e é um selo com clássicos da literatura, tanto no formato comum como também em formato de bolso, mas em capa dura, que é o caso desse livrinho aqui, que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. O Lima Barreto é um autor muito importante da literatura brasileira, veio com alguns cards, inclusive contando a história de vida do Lima. E aqui tem todo esse projeto gráfico que ficou super bonito, gostei bastante dessa edição, bem legal. Vou mostrar aqui por dentro também. Tem uma apresentação, tem pós-fácil, mesmo nessas edições de bolso, né, a gente tem um substrato maior sobre o livro. Então tem uma cronologia também do Lima Barreto. O Lima foi um autor, assim, que passou por poucas e boas na vida, mas ele deixou uma literatura muito crítica, uma literatura que reflete muito o Brasil até hoje, assim. Eu lembro que eu li um conto dele, que é O Homem que Sabia Javanês, e é um conto, assim, que representa muito bem aquela ideia do jeitinho brasileiro, sabe? Tá lá, assim, resumido nesse conto. Então tá aqui mais um Lima Barreto para a minha coleção de literatura brasileira. Gostei bastante do envio. Outro selo da Cia das Letras que enviou aqui o livro para mim, eu fiquei muito feliz de receber esse livro, porque o selo é a Penguin, né, clássicos da Penguin, e eu tenho um monte de livros aqui na minha estante desse selo, como vocês podem ver, eu gosto muito das edições, e eu recebi aqui o Dublinenses, do James Joyce. Esse ano eu fiz a leitura do Retrato do Artista Quando Jovem, e eu não gostei tanto assim, né, provavelmente falarei com vocês sobre ele no final do ano, quando eu fizer o resumo das minhas leituras. Aqui veio esse marca-páginas também. E aqui a gente tem tradução, notas e cronologia de Caetano Galindo. Eu já li um conto que tá aqui, que é Os Mortos. É um conto que se passa no Natal, inclusive, e eu gostei muito, gostei bastante desse conto. Tá aqui tudo que tem nessa coletânea. E aqui a gente não tem grandes experimentações de James Joyce. A gente sabe que o Joyce é o autor de Ulisses, né, tem toda essa ideia modernista, até o Retrato do Artista Quando Jovem é um livro bem experimental, assim, mas aqui nós temos contos mais normais. É uma ótima porta de entrada para James Joyce, sempre li nesse sentido, né, então tá aqui da Penguin. E não só eles mandaram o livro, como eles mandaram uma eco bag, que eu vou mostrar para vocês, que é maravilhosa, veio numa caixinha, né. Então aqui a eco bag de Memórias Póstumas, que remete à capa da coleção de clássicos da Penguin para a literatura brasileira, né, que vem nessa padronagem. Inclusive tá aqui na minha estante, em algum lugar, os que eu tenho, que não são só os estrangeiros, né, que vem
com essa capa pretinha aqui. E já tem 15 anos desse selo aqui no Brasil, por isso tem toda essa homenagem, né? Então eu agradeço muito pelo envio, como vocês podem ver eu já homenageei bastante todos os dias aqui, porque é de fato uma coleção que eu gosto bastante. Tem uma questão dos textos de apoio da Penguin, que muitas vezes tem spoiler, ou às vezes eles têm uma visão crítica específica, sem dizer exatamente qual é essa visão. Isso é algo que me incomodou em alguns textos de apoio, tá? Da Penguin, mas eu sempre digo, né, faz a leitura do livro primeiro, faz as suas pesquisas, lê ali com o seu olhar, com a sua visão de mundo, inclusive, e depois você vai para os textos de apoio já sabendo, né, que ali provavelmente vai ter uma crítica, vai ter alguma visão diferente da sua, ou você pode concordar também com essa visão. Mas eu gosto de ler sem ter um direcionamento, necessariamente, né? De qualquer forma, são edições que eu gosto muito, então muito obrigada, Cia das Letras. Da editora Unesp, que também já é uma conhecida parceira aqui do canal, e eu tenho vários deles também, dessa coleçãozinha aqui, que é de clássicos da Unesp. Eu recebi a obra do Zola, e esse aqui é um livro do Zola que eu acho que não é tão comentado assim, né? Parece muito interessante. Se passa ali na Paris do final do século XIX, virada de século. O Zola é um grande escritor da escola naturalista, né? Eu acho que a obra mais conhecida dele, mais famosa, é Germinal. Então, decidi começar aí, ter um contato com o Zola por meio desse livro aqui. Não sei quando vou ler, né? Tem tanta coisa para ler. Mas, enfim, eu achei muito interessante a premissa aqui. Tem um pintor que tem uma busca obsessiva aqui pelo modelo ideal. Tô lendo aqui a parte de trás. Eu lembro que me chamou muita atenção essa ideia aqui da história do livro, até porque eu gosto muito de livros em que os escritores colocam como protagonistas outros artistas. Eu acho que é bem interessante. Traz aí, né, uma conexão de artes. E é o caso que tem aqui em A Obra do Zola. Vou mostrar aqui por dentro para vocês. É a padronagem que vocês já conhecem, né, em relação aos clássicos da Unesp. Tradução e notas de Jorge Colli, que é o mesmo tradutor de Trabalhadores do Mar, que sai aqui pela editora Unesp. O meu, inclusive, está aqui atrás também. Tem uma apresentação dos editores, aqui o Zola e a sua obra, afinal, né, tá aqui. Acho essa capa também muito legal, né? As capas da Unesp são sempre com detalhes bem interessantes. E não é diferente neste caso aqui. Do Clube de Literatura Clássica, para encerrar aqui os recebidos de editoras, eu recebi o box do mês, né? Que vocês provavelmente também já estão recebendo, que é Almas Mortas, do Nicolai Gogol. Eu tenho, inclusive, uma resenha da época que eu fiz a leitura deste livro, né? Eu acho que faz uns 2 ou 3 anos, já faz um tempinho. E aqui a gente tem uma tradução do Irineu Franco Perpétuo. Tanto nessa edição aqui como a da 34, que foi que eu li, né? Tem essa referência meio modernista aqui nos desenhos. Vou mostrar aqui as ilustrações internas também para vocês. E tem, inclusive, ó, tem um prefácio do Irineu. E tem também os rascunhos que foram meio que perdidos, né? Que não foram completados, na verdade, da segunda parte do livro. Porque o Gogol não fez a segunda parte do livro. Teve toda uma questão, né, envolvendo a escrita desse livro. Falo um pouco sobre isso também no vídeo que eu fiz há bastante tempo aí, mas enfim, tá no canal, né? Aqui sempre vem a imagem do escritor, marcador de páginas e a frase também. Vem um folheto também aqui com um pouco sobre o Gogol e esse planner aqui atrás para fazer uma leitura com metas. É bem boa essa ideia, né, de trazer esse mini planner. E o livreto veio o Inspetor-Geral do Gogol. Fiquei feliz de vir esse aqui porque eu não li o Inspetor-Geral e tem outras obras do Gogol, como é o caso de O Nariz, como é o caso de Diário de um Louco, que já estão em outras coletâneas e esse aqui eu não tinha especificamente. Também tem a tradução do Irineu Franco Perpétuo, que é um grande estudioso de literatura russa, né? Tem alguns desenhos e o texto. Essa daqui é uma peça de teatro, né, do Gogol. Tem essa diferença aqui também, mas é um texto bem conhecido, bem famoso desse escritor. Agora vamos aos presentes que eu recebi. Antes eu vou mostrar já pra vocês o único livro que eu comprei esse mês, porque esse mês a gente foi pra Curitiba, né? A gente fez um passeio ali pela cidade do Paraná e eu fui num sebo e achei este livro aqui, que nada mais é do que uma coletânea de artigos de uma universidade portuguesa sobre o Melville, inclusive vários estão em inglês. Eu achei bem interessante, porque, né, Melville, amo, e tem textos sobre Moby Dick, então vai ficar aqui
certinho no sumário. Tem bastante texto em inglês mesmo, né? Como vocês podem ver. Inclusive a introdução. Eu achei meio curioso isso porque a universidade é a Universidade de Lisboa. Então tem algumas coisas em português aqui, mas a maioria está em inglês. De qualquer forma, temos aqui mais substrato crítico sobre o autor do meu livro preferido da vida. Agora vamos aos presentes, então. Recebi do Rafael Menezes, foi bem na virada de mês, não apareceu no vídeo passado de Novos na Estante, mas está aqui do Rafael Menezes, que também tem canal, ele tá sempre aí nos comentários, sempre me indicando livros incríveis. Sempre agradeço muito, por exemplo, o fato de ele ter me indicado Homem Comum. Sempre vou dizer isso, porque Homem Comum foi uma das leituras, assim, que, meu Deus, eu fiquei apaixonada pelo livro. E ele me mandou o Blade Runner. Esse aqui é um livro de ficção científica, né, do Philip Dick. E aqui tem uma história totalmente aleatória, né, de androides e ovelhas, espaço no futuro, enfim. Tá aqui, tem toda essa edição bonita, diferente, com essas cores e tal, né. E eu não sei tanto, assim, sobre o livro, mas foi muito indicado e tem gente que não gosta muito. E, assim, eu não leio muita ficção científica, né, mas esse aqui foi um livro que indicaram bastante desse escritor, e eu tenho vontade de conhecê-lo. Tem aqui umas páginas iniciais. Eu preciso ler mais ficção científica, ler mais distopias também, é algo que eu ando deixando de lado, mas enfim, é bastante importante pra gente ter um olhar mais crítico sobre os nossos dias atuais. Efetivamente começa o livro, né? Tem aqui uma edição bem confortável de ler. Essa edição é da Aleph, né? Tradução de Ronaldo Bressani. Deixa eu conferir se é da Aleph mesmo, tô falando besteira. Isso é da Aleph. Gosto bastante dessas edições. Muito obrigada, Rafael, por mais esse presente incrível. Aí da Isa Peçanha, que tem conversado comigo recentemente, especialmente por conta da nossa leitura de Grande Sertão Veredas, que eu acabei de encerrar aqui na área de membros do canal. Próxima leitura vai ser a leitura de Drácula. Então, caso você, assim como eu, né, tenha Drácula aí na estante esperando, fica a oportunidade. Vamos ler durante todo o mês de outubro. Começaremos na sexta-feira. Então, te convido também a participar da área de membros Leituras de Ficção para ler Drácula comigo, pra gente conversar no grupo do Telegram. De qualquer forma, a Isa me mandou a biografia de Tolkien, nessa edição lindíssima aqui da HarperCollins. Tem também aqui as imagens do início, na folha de guarda, né? Aqui atrás também. E eu, né, estou devendo há 1 milhão de anos a leitura de O Senhor dos Anéis. Prometo que eu farei essa leitura um dia. Tem bastante gente pedindo essa leitura no ano que vem, inclusive. Já tô começando a olhar aí as metas, as listas, enfim. Tá aqui a biografia do Tolkien e acho que é uma ótima pedida. Eu já fiz a leitura do Hobbit faz um tempo já, mas enfim, tenho a história aí na cabeça. Então acho que já temos tudo para entrar nesse mundo de Tolkien. Eu recebi um presente aqui que não veio com nenhum bilhete, nenhum nome, então caso tenha sido você, por favor, deixe nos comentários para eu agradecer propriamente, porque eu recebi aqui o Banquete do Cordeiro, que é um livro do Scott Hahn. Eu fiz uma resenha para um livro dele esse ano, que foi Todos os Caminhos Levam a Roma, que é do Scott e da Kimberly. E aqui a gente também tem um livro católico, né, falando sobre a missa propriamente dita. Então, achei bem bacana aqui. Quero muito ler outros livros do Scott, da Kimberly. Eu gostei muito, assim, da escrita, gostei muito daquilo que eu vi no livro e aprender mais também sobre a minha própria fé, né? É sempre importante. E também é um livro curtinho, um livro fácil de ler, um livro que dá para encaixar facilmente aí nas leituras mais espirituais. Esse aqui é da editora Cleophas, Edições Loyola, enfim. Tava na minha lista, recebi aqui, então caso você tenha enviado aí, não queira se pronunciar, meu muito obrigada, mesmo assim, ótimo livro aqui para a minha estante. Para meus livros mais espirituais, tem um cantinho específico aqui na minha estante também. Ganhei de presente do Rodrigo, que está trocando figurinhas comigo ali sobre literatura e sobre história dos Estados Unidos também, no meu Instagram. Ele me mandou aqui o Tempestades de Aço, do Ernest Junger. Esse aqui é um livro alemão, né, e foi também nessa toada de Primeira Guerra Mundial. Eu finalizei a leitura esse ano recentemente, né, de A Sagração da Primavera. Também foi uma leitura guiada aqui na área de membros e fiquei meio obcecada, assim, pelo tema por um período de tempo. E, inclusive, tem um livro aqui na minha estante que foi muito comentado lá na Sagração, que é Nada de Novo no Front, do Remarque. E eu acho que esses dois livros, assim, vão trazer ideias diferentes sobre a Primeira Guerra Mundial. Porque aqui a gente tem uma visão mais, assim,
do homem indo pra guerra como esse herói, sabe? Tem uma coisa meio assim. E essa edição tá linda, né? Edição maravilhosa da Carambaia, vou mostrar pra vocês. Tem esse corte preto, né, dos textos. E a parte de dentro, a diagramação é bem parecida com o Arquipélago Gulag, que eu tenho também, né, na edição da Carambaia. Tá aqui, deixa eu mostrar certinho por dentro. Tradução de pós-fácil de Marcelo Bax. Acho que eu nunca vi esse tradutor aqui. E a Carambaia tem alguns títulos bem diferentões, assim, né? Inclusive de literatura. Então, fica a dica aí pra vocês. Vou mostrar aqui atrás um pouquinho do texto. Foi um livro bem recomendado por Borges, né? Por G.D., Margaret Atwood, que eu também tenho na estante. Eu tô bem interessada e acho que vai ser um contraponto interessante. Essa literatura de guerra é uma literatura que me atrai também. Muito obrigada, Rodrigo, por todas as trocas e também pelo presente. Por fim, mas não menos importante, Senhor Edu Zanella. Vocês já ouviram este nome várias vezes, especialmente com livros maravilhosos de não ficção para minha estante. E dessa vez ele me mandou este calhamaço imenso aqui. Vai precisar de um espaço específico na minha estante, que é A Lanterna na Popa. Esse aqui é o livro de memórias do Roberto Campos. Roberto Campos, talvez um dos nomes mais importantes da economia aí do Brasil. E pela quantidade de coisas, assim, desse livro, pelo sumário, esse aqui é um livro com jacket, ó, e de sebo, né, ele tá com um pouquinho de oxidação aqui do lado, eu vou ver se eu vou raspar pra melhorar. Passei um álcool em volta, já melhorou bastante. Olha a condição desse livro, né, capa dura, desse tamanho, e tá perfeito pra ler, isso que importa, afinal de contas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que ele já começa com uma frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, inclusive, eu fiquei... Olha aí os sinais, né, os fortes sinais. Tem uma página de agradecimentos e aqui começa o índice, né, o sumário. Tem muita coisa e parece muito interessante este livro aqui. Parece uma leitura, assim, que vai abrir os olhos para muita coisa. Tanto da história do Brasil, né, como da economia. E ele viu figuras importantíssimas da história do século XX, né, também interagiu com muitas dessas figuras. E parece ter uma escrita bem boa também, pelo que eu folheei. Parece interessantíssimo, né? Já tô curiosa aí para o que esse livro vai me apresentar. Então, muito obrigada, Edu, por sempre mandar livros espetaculares para a minha estante. Esses foram, então, os livros que entraram aqui a partir do mês de setembro, né, para minha estante, as novidades, o que chegou recentemente. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui, se vocês ficaram interessados também por algum específico. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, enfim, deixa aí o hype. Tudo isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e agradeço muito a todos vocês. E até o próximo vídeo.